Bom, hoje temos uma apresentação sobre um artigo que eu achei muito interessante, onde se faz uma comparação do Propensity Score com uma outra ferramenta que simplifica, né, que auxiliaria o controle da confusão em estudos comparativos. Eu acho que é um trabalho muito interessante, especialmente em um contexto onde a gente às vezes escuta de ferramentas sofisticadas de análise e muitas vezes não se avalia, né? Ou a gente não conhece avaliações das limitações e é importante, então, compreender como é que elas funcionam para também identificar em que situações seria aplicável e perceber que todas as ferramentas têm suas limitações e que nem sempre são aplicáveis e que muitas vezes podem ser superadas por outras ferramentas que talvez já eram conhecidas antes, mas tinha faltado nestes estudos metodológicos para avaliar, né, a aplicação destes métodos. Então, quero agradecer a Matheus Ferreira pela preparação deste seminário. Matheus, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui, então, o material que eu preparei desse artigo, né? Eu achei que ele, como o professor falou, eu achei ele bastante interessante, mas também bastante denso, em termos de conteúdo, das estratégias de análise que os autores fizeram. Então, eu tentei fazer o meu melhor para tentar esquematizar tudo isso e deixar de uma forma clara, tudo que for feito, mas eu agradeço por toda a intervenção que vocês quiserem fazer para acrescentar alguma coisa. Então, basicamente, o estudo é um estudo da área de farmacoepidemiologia, e onde se avalia, né, a efetividade de tratamentos em populações humanas, e nem sempre os ensaios clínicos são possíveis de serem realizados. Então, muitas vezes são conduzidos estudos observacionais, precisam de cuidados extras, né, no tratamento dos dados e análise para a obtenção de estimativas não enviesadas. Então, esse estudo de 2015 ele visou avaliar o emprego do Disease Risk Score como ferramenta para parear os participantes dos estudos e alocá-los entre os grupos de tratamento e controle, em diferentes cenários e um contexto envolvendo novos medicamentos. Então, para isso, os autores compararam os resultados empregando o Disease Risk Score e o Propensity Score, que a gente já viu em um seminário anterior, foi apresentado pela Paula, né? Então, eu comecei a elencar aqui algumas coisas para a gente retomar também o Propensity Score, né? Então, basicamente, era uma ferramenta usada para seleção de indivíduos em estudos observacionais investigando o efeito de tratamentos para determinados desfechos, especialmente útil quando tinha muitas covariáveis, e ele evitava o confounding by indication, né, o viés atrelado à indicação de tratamento, sendo que cada participante tem que ter uma probabilidade maior do que 0 e menor do que 1 de receber o tratamento. E então é feito o matching dos participantes. O Disease Risk Score é parecido até aí, só que ele também ele é interessante para cenários em que tem tratamentos novos, em que teria um baixo número de indivíduos que receberam tratamento, e quando os fatores que afetam a indicação do tratamento mudam muito rapidamente no tempo. Depois isso acho que vai ficar mais claro até o final da apresentação. Então, o Propensity Score, os estudos que usavam essa metodologia, né, eles usavam, então, você roda dois modelos, basicamente, que é o Propensity Model, você considera a associação de covariáveis com tratamento, para você igualar as distribuições das variáveis de pré-tratamento entre os grupos de tratamento e controle, né, fazer o pareamento, e depois fazer o modelo de efeito, né, o Treatment Effect Model. O Disease Risk Score, aqui é um pouco mais complexo, porque é feita a associação das covariáveis com o desfecho, a resposta potencial dentro do grupo controle,
E então o DRS é modelado indiretamente para os indivíduos do grupo tratamento. São igualadas as distribuições do risco da doença entre os grupos de tratamento, e então é rodado o modelo de treatment effect. Né? Então aqui eu tentei esquematizar um pouco dessa metodologia, né, dos dois. Então, basicamente, para estimar o Propensity Score Model, a gente parte da coorte completa, e é rodado um modelo de regressão com variáveis, com as covariáveis e o desfecho de tratamento geralmente binário, né? O Propensity Score, os valores, o fitted values da regressão são extraídos e incluídos no banco como uma variável nova, e então é feita aquela exclusão de indivíduos que tiveram o propensity score igual a 0 ou igual a 1, e os indivíduos são alocados em grupos de tratamento e controle com matching a partir do PS, né, sendo considerado uma distância aceitável, né, para ser feito o matching. Quando é estimado o Disease Risk Score Model, a gente sai da coorte completa, a gente vai do grupo controle, e aí, a metodologia que os autores usaram foi, a partir do grupo controle, você buscar os dados históricos do grupo controle, então, dados anteriores, né? E a partir desses dados históricos, você rodar um modelo de regressão com as covariáveis e o desfecho sendo a doença também binária. Aí, depois de rodar o modelo, o modelo obtido é rodado para a coorte completa, para tentar prever o risco da doença para toda a coorte, e essa abordagem que os autores usaram com os dados históricos ajudaria a evitar o problema de semi-sample estimation. Né? Então, o Disease Risk Score é extraído e incluído no dataset com uma nova variável, e então os indivíduos são pareados, né? O Propensity Score para novos tratamentos, o pressuposto de que as condições que influenciam a indicação do tratamento não mudam ao longo do tempo pode ser violado. E aqui no Disease Risk Score, ele pode ser mais interessante porque é mais parcimonioso assumir que os efeitos dos fatores que influenciam as doenças se mantêm estáveis ao longo do tempo. Entretanto, se feita a estimação do modelo com dados históricos, também é preciso assumir que toda a coleta, o preenchimento, a obtenção dos dados, o tratamento dos dados antigos, né, tiveram o mesmo processo de tratamento do que os dados posteriores também, e não sofrem alteração no tempo. Então, o que os autores fizeram? Eles exploraram diferentes cenários, então eles exploraram cenários para simulações, cenários para um exemplo empírico. Então, os autores fizeram simulações gerando aleatoriamente 100 covariáveis, né, de maioria dicotômica, geraram também aleatoriamente um desfecho de tratamento dicotômico, um desfecho de doença dicotômico, ambos com prevalência de 30%, e aí para cada, então eles fizeram então um cenário com mild effects, né, com coeficientes de menos 0,182 até 0,182, indo do negativo para o positivo, também de efeitos moderados, efeitos fortes, e também fizeram um outro cenário com efeitos moderados, mais heterogeneidade do efeito do treatment effect, né? E então, para cada um desses cenários, eles fizeram as análises considerando 1.000 observações, 10.000 observações, né, simuladas. Então, totalizando 8 cenários ao todo para simulações. Os autores também usaram um exemplo empírico, eles consideraram a comparação entre os tratamentos do dabigatran e o warfarin, que seriam medicamentos novos, e considerando como as doenças, né, o risco combinado de um ano de AVC isquêmico e mortalidade por todas as causas, considerando para a população de 65 anos ou mais, com diagnóstico de atrial fibrillation ou atrial flutter,
e dados vinculados de 4 bases do Medicare de 2010 a 2012. Então, a partir desses dados aqui que os autores definiram e de todas as definições, eles fizeram uma abordagem selecionando 37 covariáveis a partir de um modelo teórico, né, o conhecimento prévio, e também fizeram um cenário considerando, além dessas 37 variáveis selecionadas com conhecimento prévio, 200 covariáveis selecionadas por critério estatístico. Então, eles rodaram modelos univariados e a partir das maiores estimativas e prevalências, eles foram incluindo essas 200 covariáveis a mais. Então, eles rodaram um cenário com 1% das amostras do Medicare e outro com 20% das amostras do Medicare, totalizando 4 cenários ao todo. Então, é um estudo que considerou ao todo 12 cenários, né, nessas duas partes. Eu acho que a parte mais complicada era esse caminho que eles fizeram de análise. Então, os cenários de comparação, né, o Propensity Score e o Disease Risk Score foram estimados com regressão logística, foi feito o matching de 1 para 1 do nearest neighbor, né, os vizinhos mais próximos, sem reposição. A distância aceitável entre os scores para o matching foi a caliper distância de 0,25, desvios padrão na escala logito dos scores, e também eles consideraram a distância de 0,025 para tentar melhor observar a sensibilidade do número de indivíduos sendo comparados entre os dois scores. Os pareamentos foram feitos com o uso dos scores, foram comparados através de medida de viés, de erro quadrático médio e precisão das estimativas de efeito, né? E tudo isso eu tentei resumir bastante e até ficou um pouco simplificado, mas tudo isso está bastante explicado no artigo, inclusive no material suplementar. Então vale a pena também conferir. E aí para os modelos do risco dos efeitos do tratamento, foi usado o hazard ratio, né, para os cenários do exemplo empírico, usando o modelo de Cox Proportional Hazard Model. No exemplo empírico, foram considerados os tamanhos amostrais de 1% e 20%, para que fosse observada a sensibilidade dos resultados conforme o tamanho amostral diminuía. E, além disso, as análises foram repetidas apenas para o primeiro ano de uso do medicamento da Vigatran, entre 2010 e 2011, né, considerando que o confundimento poderia ser mais forte logo após a introdução de um novo medicamento. Nas simulações, os coeficientes positivos e negativos foram definidos, porque eles refletem a realidade de que as covariáveis podem induzir confusão nas duas direções, né? Então, aqui quando eles colocam esses coeficientes que vão do negativo até o positivo é por conta disso. Então, aqui já os resultados, né, trazendo os cenários das simulações para 10 mil indivíduos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o grupo A corresponde ao efeito mild, né, para os expostos e não expostos aqui. Você vê que não tem, os dois têm um alto índice de sobreposição das curvas, né, de probabilidade, então tem um overlap que é mais alto no uso do Disease Risk Score. Quando são usados os efeitos moderados, aqui já fica mais evidente essa distância, né, essa diferença do Propensity Score do Disease Risk Score. A gente vê aqui que fica aqui em 57% de overlap, em 91% aqui, e para o Strong mais ainda, né, aqui nos cenários E e F. Aqui para 1000 observações, aqui a gente já começa a ver também uma redução, uma maior distância, já nos primeiros cenários aqui com mild effects. Aqui fica no Disease Risk Score a gente vê em 89%, e no Propensity Score 64%, e só vai decaindo, né, no Propensity Score, enquanto que o Disease Risk Score ele se mantém, de certa forma, mais estável nos diferentes cenários. Aqui a gente consegue olhar com mais detalhamento
Então, a partir daqui, né, esse cenário C, que é o correspondente ao efeito moderado, né, a partir do efeito moderado a gente começa a ver as maiores diferenças. Opa, o senhor gostaria de falar alguma coisa, professor? Sim, aí quando fala de efeito moderado e forte, né, se refere aos preditores do tratamento e do desfecho, né? Então, Isso, quando existe poderíamos assumir, né, que existe uma confusão moderada ou forte, né? isso é confusão. Então, nessas situações, como o Matheus está comentando, acabam se distanciando esses percentagens, ou essa proporção de pessoas no tratamento que encontram seu par, né? Aquela observação no grupo não tratado que é comparável segundo essas duas ferramentas, PS ou Disease Risk Score. Como o professor disse, que o Disease Risk Score a gente consegue ver que ele vai se mantendo mais estável ao longo dos cenários, e quando a gente olha para o Propensity Score, ele vai decaindo bastante, né? Vai aqui, ó, de 96, 86, 82, até chegar em 54. Cadê? E aqui, já trazendo os resultados do exemplo empírico para a amostra de 20% do Medicare, né? Então, aqui a gente olhando para o cenário A e o B, são para 37 covariáveis que foram selecionadas a partir do modelo teórico, né, do conhecimento prévio. E o cenário C e D, além dessas 37 variáveis, tem aquelas mais 200 outras covariáveis que foram incluídas por critério estatístico. E aí a gente vê que fica de certa forma próximo à sobreposição. Quando são usadas as 37 covariáveis e 20% da amostra, né, do Medicare, mas que já começa a aumentar a distância quando são usadas a mais aquelas 200 outras covariáveis. E aqui, olhando para 1% da amostra do Medicare, a gente vê aqui que os cenários A e B ficam ainda próximos, né, a sobreposição das curvas, para 37 covariáveis, e aqui fica mais acentuada ainda a distância, quando a gente olha para as 237 covariáveis aqui. Então você reduz a amostra e são muitos parâmetros a serem estimados, né, no modelo com muitas covariáveis aqui. Aqui trazendo os resultados do exemplo empírico, os modelos do efeito dos tratamentos, né? A gente observa aqui que para a amostra de 20%, são observados hazard ratios bem próximos aqui, tanto para o propensity score como para o disease risk score, e também a proporção de indivíduos pareados é bastante alta, é quase 100%, para 20% da amostra do Medicare. Mas quando a gente olha para 1% da amostra do Medicare, especialmente para o cenário com 237 covariáveis, aqui a gente já tem uma diminuição do efeito, então, que é o que os autores chamam de precisão dos efeitos, que eles chamam que já começa a ter uma queda da precisão do efeito aqui. Tem uma coisa muito interessante deste resultado aqui, né? As estimativas não ajustadas dão 0,48, né? O hazard ratio. Parece que tivesse um efeito muito grande, né? Agora, quando começa a ajustar, incluindo, considerando 37 covariáveis, este é um exemplo empírico, que se dados reais do Medicare, né? Quando tem um grupo 37 covariáveis, é bastante coisa, né? Mas aí consegue ajustar e diminui o efeito, quer dizer, a medida de associação vai mais para o valor nulo. E quando considera outros 200 códigos que eles têm, outras 200 covariáveis que mostram, né, que podem ter alguma associação também com
com o desfecho, né? Aí vai para 0,88. A gente poderia pensar que esse seria o valor mais ajustado, mas a gente não tem um padrão ouro, um valor de referência. No entanto, eles citam aí no pé da tabela, eles citam uns dados interessantes de um ensaio clínico que estimou que o efeito sobre um dos componentes deste desfecho composto aqui, que é a AVC ou mortalidade, né? É um desfecho composto. Isso. O efeito sobre o AVC é de 0,76 e o efeito sobre mortalidade é 0,88, né? Mas neste banco, mais do 90% dos eventos, né, desse evento composto, corresponde à mortalidade. Então, é de esperar, então, que o valor real da associação esteja mais próximo de 0,88, que bateria, então, com aquele maior ajuste conseguido com mais de 200 covariáveis, né? Que é o que chamariam um high dimensional, não? Um score de alta dimensionalidade, quer dizer que tem muitas variáveis, mais de 200, uma coisa absurda. Mas para isso precisa um banco de dados também absurdo, né? O Medicare, uma coisa absurdamente grande. Né? Sim. Agora, os resultados acabam sendo similares neste caso, nesta avaliação empírica para o PS e DRS, mas quando a amostra começa a diminuir, aí o erro padrão, né, que está aqui nesta coluna aqui de erro padrão, standard error, aqui diminui, o erro padrão diminui no DRS, quer dizer que o Disease Score é mais preciso nestas situações, né? É mais preciso, dá uma estimativa um pouco mais precisa, que é resultado de que acaba tendo mais chance de fazer aquele match, aquele pareamento, né? Que é o que o Matheus aqui salientou aqui neste quadradinho, né? Então, essa pequena diferença, essa diferença no erro padrão reflete, né? Essa possibilidade de fazer um maior pareamento com o DRS. Bom? Muito obrigado, Matheus. Obrigado, professor. É muito interessante também essa colocação do senhor, porque eu fiquei pensando também bastante sobre esses estudos, o estudo que eles compararam os resultados, né, do ensaio clínico, porque eu fiquei pensando por exemplo, em usar o modelo teórico ou usar, por exemplo, o modelo de alta dimensionalidade que teriam covariáveis incluídos por critério estatístico também. Aí é claro que além daquelas incluídas por critério estatístico, tem as 37 covariáveis que foram incluídas com base no conhecimento prévio, né, do modelo teórico. Só que eu fiquei pensando também porque você perde no fim também um pouco de interpretabilidade, né, quando você passa a usar esses modelos com alta dimensionalidade, né? Então, minha leitura é que, bom, o PS e o DRS são modelos preditivos, né? Aí sim, você não está muito preocupado com explicar as associações desses preditores. E um banco tão grande, né, onde pode haver muito determinante de um desfecho, mortalidade por todas as causas, é uma coisa determinada por inúmeras coisas. Né? Sim. Então, aí, o que se procura é encontrar um modelo com alta capacidade de discriminar, né? E de predizer os potential outcomes, né? Os desfechos potenciais. Então, sim, nesse sentido, aí aí seria entendível, né, incluir com base em critérios estatísticos. Entendi, para melhorar o ajuste do modelo. Porque não pretendemos explicar, né, todos esses preditores. Pretendemos ter a melhor predição possível do desfecho, com covariáveis prévias ao tratamento. Isso é uma coisa importante. Os dois scores, as duas ferramentas,
devem estar baseadas em covariáveis prévias ao tratamento, né? Para evitar, né, ajustes por mediadores e colisores. Sim, isso. Por isso que precisa também ter essa base bastante extensa, como a do Medicare. Conseguiram fazer tudo E isso. os elegíveis deviam ter informação do ano anterior, né? Isso, isso. Isso é uma coisa importante deste estudo, né? Sim. Não é fazer um preditor do desfecho com variáveis próximas a esse desfecho, não. É com variáveis que precedem, né, o tratamento, o início do tratamento. Perfeito. Obrigado, professor. Então, aqui na discussão, os autores trazem que, em teoria, o grau de sobreposição da distribuição do risco da doença entre os grupos de tratamento será, no mínimo, tão elevado quanto da sobreposição do propensity score entre os grupos de tratamento. Controlar por um conjunto de covariáveis com alta dimensionalidade pode aumentar a separação entre as distribuições do propensity score, mas não impacta tanto quando é usado o Disease Risk Score. E parear pelo Disease Risk Score pode aumentar a proporção de indivíduos tratados disponíveis para avaliação do efeito do tratamento, o que também pode aumentar a precisão das estimativas de efeito, como a gente viu. Entretanto, modelar o DRS adequadamente pode ser mais desafiador e complexo em relação à modelagem do propensity score, mesmo para cenários com novos tratamentos, né? E aqui também eu achei interessante que os autores trouxeram uma discussão que o potencial de preservar mais observações ao usar o RDS é devido ao condicionamento do PS ser mais restritivo do que o condicionamento do DRS. Então, você tem pressupostos mais rigorosos, como o pressuposto da positividade, que é a exclusão dos indivíduos do propensity score, e que, de acordo com Hansen, no caso do DRS, são pressupostos mais fáceis de serem atingidos. Faria com que o ajuste, quando usando o DRS, permita que os pesquisadores incluam mais indivíduos que ficariam de fora se fosse usado o propensity score, e que o equilíbrio para o propensity score resultará em covariáveis independentes do tratamento a ser indicado, que implica que a presença ou ausência de doenças como covariáveis também serão independentes do tratamento a ser indicado. Então, basicamente, todos que seriam incluídos no PS também seriam incluídos no DRS, mas o oposto não é verdade, como a gente viu. Né? E parear pelo DRS pode aumentar a proporção de indivíduos disponíveis para avaliação, o que também pode aumentar a precisão. Não, esse vídeo a gente já estava lá, está repetido. E em relação aos cenários do exemplo empírico, a questão das variáveis a mais que resultaram, ficaram mais consistentes com os resultados do ensaio clínico, né, como o professor trouxe, e os resultados sugerem que a distância caliper óptima para o pareamento deve ser obtida diferentemente usando o PS ou DRS. E o método para estimar a melhor distância para o DRS precisa ser melhor investigado, porque tem muita... até 2015, né, do artigo, tinha muita literatura sobre o PS, mas pouca literatura sobre o DRS. E as limitações, como em qualquer simulação, os resultados são específicos para os cenários contemplados, e que foram destacadas as vantagens do uso do DRS, mas é importante ressaltar que o método também apresenta desvantagens teóricas em relação ao uso do PS. Estimar o DRS de forma adequada pode ser bastante desafiador e exigir mais pressupostos, né? E nesse estudo, os modelos de PS resultaram em um bom ajuste, em geral, bons índices de pareamento. E ao modelar o DRS com dados históricos, houve dificuldade para obter o bom ajuste de alguns modelos, especialmente controlando por mais variáveis. Outros estudos propõem o uso de métodos de shrinkage para reduzir a dimensionalidade das covariáveis, melhorar o ajuste. E se o DRS for usado, os autores sugerem também que sejam usados o PS para comparação. Obrigado, gente. Mateus, muito boa apresentação, gostei bastante, acho que você conseguiu mostrar, né, os elementos mais importantes do artigo e os expus
de forma impecável. O uso destes scores, eu utilizar essa ferramenta como pela sua capacidade preditiva, né? Como mencionei, aí a gente não vai tentar explicar todos os elementos, todos os mecanismos pelos quais esses preditores estariam relacionados com o desfecho, né? Por isso, não se presta muita atenção aos mecanismos, às vias pelas quais estaria associado. A única coisa que é um cuidado muito importante que deve ser tido é que as covariáveis devem preceder o tratamento. Dessa forma, evitamos mediadores e colisores. Existem também alguns cuidados que são mencionados e que quando a gente conversou sobre PS, sobre Propensity Score, a gente mencionou, por exemplo, evitar incluir variáveis que não teriam relação nenhuma com o desfecho, né? Aquelas variáveis que chamam instrumentais e que apenas estariam associadas com o tratamento e não com o desfecho, né? Só que aí temos uma situação, né? Porque então aí estaríamos precisando um passo adicional, né? Descartar se existe uma associação, mesmo que fraca, com o desfecho, né? Então, essa seria, sem dúvida, né, uma das coisas que explicaria, em parte, por que o PS tem alguns problemas. Eu vou mostrar aqui uma ideia, né, umas reflexões que eu fiz a partir deste artigo. Imagina um tratamento aqui que a gente quer avaliar se tem um efeito sobre uma doença, né, uma exposição sobre uma doença, um tratamento. Aí pode haver uma série de fatores, de variáveis que estariam associadas com esse tratamento e com a doença, que implicaria mecanismo de confusão, né, o confundimento, né, vias alternativas que explicariam essa associação, né. O propósito desses dois scores é bloquear estas vias alternativas. Como? Por exemplo, reunindo todas estas associações que vão com o tratamento, que seria o propósito do PS, de Propensity Score, para que diferenças em relação a elas entre os grupos tratados e não tratados sejam potencialmente suprimíveis, né, elimináveis, né? Seria uma forma, então, de bloquear estas linhas aqui, né? Em contrapartida, o Disease Risk Score bloquearia esse caminho, mas no componente que envolve os efeitos dessas covariáveis sobre o desfecho. E dessa forma, ao comparar os grupos de tratamento, fazer um pareamento ou um condicionamento por um score que resume todas estas linhas, né, que chegam até a doença. Então, em teoria, vendo a figura, teria muita lógica que qualquer das duas estratégias bloqueasse, né, o fenômeno de confusão. Entre as vantagens de utilizar esses scores, que aqui falamos de 3 variáveis, né? Só precisaremos ajustar por 3, mas imaginem que existam grandes bancos de dados onde existam múltiplos determinantes da doença e, portanto, múltiplos potenciais mecanismos alternativos. Então, resumir isso a um único score, né, faria com que fosse bem mais eficiente a estimação mais precisa, né? Mas existem alguns probleminhas. Por exemplo, eu poderia encontrar variáveis que estivessem associadas com a exposição e que não implicassem confusão, porque não tem nenhuma relação com o desfecho, né? Por exemplo, aquelas variáveis que são chamadas de instrumentais, né? Que apenas afetariam o desfecho na medida que estivessem associados com a exposição, né? Então, essa variável, incluir essa variável no score, não vai contribuir, né,
a explicar, a controlar confusão, e pode introduzir ruído, fazer com que se perca a eficiência. Pode ser que, a partir de incluir estas variáveis, fique mais complicado encontrar pares entre os grupos de tratamento, por exemplo, né? Então, eu fiz, né, uma pequena lista de alguns aspectos que eu considero contraintuitivos do uso do PS, né? Então, uma coisa é que os preditores do tratamento apenas servem para controlar a confusão na medida que estejam associados com o desfecho, né? O que não estiver associado com o desfecho vai fazer com que se perca a eficiência desta ferramenta, né? Por exemplo, dificultando conseguir pares para fazer o condicionamento, né, durante a análise da medida de associação, né? Existe uma coisa paradoxal com o PS, e é que se procura um modelo que discrimine os grupos de tratamento para depois procurar pessoas que sejam semelhantes em relação a essas variáveis que discriminavam, né? Então, é uma coisa como ir para um lado e depois pretender utilizar em outro sentido. Esse aspecto é tão contraintuitivo que, como a gente já falou em outra oportunidade, quando o modelo fica muito bom, o modelo do Propensity Score é ruim. Quando o modelo fica, assim, a predição quase perfeita do tratamento ou no tratamento, aí já fica difícil encontrar pares, né? Então, isso é uma coisa que eu pessoalmente acho que é algo contraintuitivo, né? Então, a ideia é fazer um PS, assim, regular, né? Ruimzinho. Então, uma coisa meio contraintuitiva, né? Agora, uma coisa que eu li neste artigo de hoje, que eu achei muito interessante, e é que o PS assume, né, que os determinantes do tratamento, né, o que a gente considera que influenciaria nestas setas, se mantêm constantes no tempo. Quer dizer, que talvez esses determinantes do pronóstico que afetem que uma pessoa receba ou não receba o tratamento, pode ser que em um momento da história influenciem o tratamento e depois os médicos ou profissionais da saúde mudem esse comportamento. Pode ser que agora eles não indiquem com base nessas variáveis. Então, fica difícil assumir que os determinantes, os fatores que influenciam o tratamento, se mantêm constantes ao longo do tempo. Então, esses fatores são aspectos que eu acho um pouco contraintuitivos do Propensity Score. Pode ser que em muitas situações de grandes bancos de dados, onde não tem tantas variáveis, a amostra é grande, talvez o uso do Propensity Score leve a resultados precisos e similares a outros métodos, com certeza. Porque vai encontrar, por exemplo, pares, né? Mesmo que seja difícil encontrar algum nível de superposição nos preditores do tratamento e, portanto, é possível que consigamos estimações boas. Mas situações complexas, que existem múltiplos determinantes e pequenos tamanhos da amostra, né, esses problemas, esses aspectos podem passar fatura, né, e levar a divergências importantes na precisão entre o Propensity Score e o DRS. Além disso, eu acho que o uso do Dystrophy Score é mais intuitivamente é mais similar ao propósito de um ensaio clínico. Lembrem que o propósito da randomização em um ensaio clínico é equilibrar entre os grupos de tratamento os desfechos potenciais, né? Potential outcomes. Que os grupos sejam, né, intercambiáveis, né, que seja ignorável essas diferenças em relação aos desfechos potenciais, né? Então, essa seria, para mim, uma conclusão. Não deixa de ter, todos os métodos têm suas limitações, né?
por exemplo, para fazer um DRS, você precisa ter um bom tamanho de amostra, né, para poder ter uma boa predição, sem sobreajuste também, né? Então, fazer um DRS com um pequeno tamanho de amostra é complicado. De fato, uma situação na qual eu acho que o PS teria uma aplicabilidade seria quando tem poucos eventos, né? Nessa situação é mais fácil, factível avaliar preditores do tratamento do que olhar preditores do desfecho, né? Então, nessa situação, talvez o PS seja a opção viável, né? Mas, havendo um bom tamanho de amostra e muitas situações, a amostra não é um problema, eu acredito que o DRS seria intuitivamente mais lógico, né? Uma escolha mais apropriada. Bom, gente, para aqui a apresentação.